Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou gravar para vocês aí um mini podcast, vamos falar assim, né? A gente grava os cenários aí falando sobre os jogos que vai ter nessa quarta-feira. A gente vai falar sobre cenários que a gente imagina, algumas oportunidades. Vou aproveitar também que não tem tantos jogos assim, mas aqui até com uma quarta movimentada. Falar de alguns jogos de hoje que eu fiz, para vocês também analisarem, ver se vocês acham que eu fiz errado, ou eu mesmo sei que eu fiz errado e vou trocar ideia aí, né? Falar com vocês aí o que eu fiz, o que eu poderia ter feito melhor. Antes de a gente começar, falar das nossas redes sociais, YouTube e o Instagram, lá do B do Trade Esportivo, também tem o Twitter, lá do B do Trader, para quem puder siga a gente lá, a gente fica muito feliz. O e-mail lá do B do Trader, @outlook.com. Conforme eu venho falando aí nos outros episódios anteriores, a gente não tem como finalidade nesse podcast ensinar e ditar como você deve fazer as coisas. A gente tem conteúdos que a gente também absorveu informação, estudou para poder estar fazendo, mas a gente conta como que a gente faz, os erros que a gente comete, que a gente também está no processo de aprendizagem, acho que isso é constante. E junto comigo grava o Cabal e o José Aldo, né? No momento eles não estão podendo gravar, mas sempre que podem eles estão indo. Bem, hoje foi um dia de Champions, né? E também de Sul-Americana, Libertadores. Então, pegar alguns jogos aí que eu fiz. Bem, teve de manhã o jogo do Galatasaray, lá na Turquia. O jogo foi às 12h30, na verdade não é de manhã, tô acostumado a ter jogos às 11h, né? Esse foi às 12h30. E o Galatasaray deu para pegar até 2 back, né? Que ele tem um padrão bem bom. Então ele começou muito forte, fez o gol, levou o empate do Alanyaspor, mesmo fora de casa, né? Tava jogando bem melhor. E depois que levou o empate, ele continuou bem. E o Icardi fez o gol aos 42, né? Então, time aí pra quem quiser, faz tanto turco, tá querendo começar, apesar que a gente não tá mais pro final do campeonato, né? A odd começou a 1,38, 1,40 ali. Deu pra fazer um dinheirinho em cima do Galatasaray, vem sendo o melhor time de trabalhar. Tá com 9 pontos e um jogo a mais que o Fenerbahçe. Eu acho que ele deve ser o campeão, pelo que eu tô vendo. O time do Fenerbahçe é muito mal posicionado em campo, é muito exposto. O Fenerbahçe, apesar de todo time turco é meio irregular defensivamente, ele é mais estável. Falta... tem um time a menos, né? Tem 19 times, então vai ter um jogo a menos, 2, falta 8 jogos, né? Então, quem quiser ainda fazer aí uma oportunidade, uma dica aí pro time legal de fazer nessa temporada. Bem, foi só esse do Tour que eu dei dando uma olhada. Depois teve alguns jogos da Championship, é um campeonato que está final também, faltam algumas rodadas. O pessoal que quiser fazer o campeonato aí, que já venha fazer, né? Talvez não é tão legal você que não fez nenhum jogo fazer agora, mas sempre tentar procurar jogos que ainda tem oportunidade, assim, disputa em tabela, vamos falar assim. Então, time que está lutando para não cair, times que estão lutando por vagas ou nos playoffs, para acesso, ou para subir direto, né? Então é interessante buscar esses jogos aí. Formam 4 jogos depois de hoje. Então 12 pontos aí em disputa. É bom ficar de olho, né? O Sheffield United, junto com o Burnley, né? Pra mim, vem sendo os 2 melhores times aí da competição, né? Disparadamente, assim, então, claro, em tabela também, são os 2 primeiros. O Burnley já até subiu. Mas o Sheffield também deu vários padrões, principalmente em casa. Acho que a diferença do Burnley para o Sheffield é que o Burnley conseguiu, tanto fora quanto em casa, manter um padrão muito alto, né? Perdeu poucas vezes, perdeu só 2, enquanto o Sheffield já fora de casa teve mais dificuldade, né? Então eu estava jogando em casa, tentei esse back,
Ele estava jogando contra o Bristol City, que não é um time tão ruim, mas é um time que tem que tomar cuidado. Claro que todo time tem, mas ele é intermediário ali, pode também ganhar. E não consegui, tinha uma variação nesse back no primeiro tempo, em algumas tentativas. Então quem quiser ficar de olho aí, o Sheffield United, que hoje para mim não foi tão bem. Não sei se foi a pressão, do acesso e tal que está tendo. Quem quiser acompanhar ele nesse final pode ser interessante. Já estão 8 pontos na frente do Luton, que é o terceiro colocado. Então ele vai estar jogando as últimas partidas aí para subir. Foi o único jogo que eu destaquei. Não quis fazer o jogo do Burnley, porque como eles já estão classificados, não animei fazer. Eles até empataram fora de casa. E teve também jogos da Ligue 1, que é a terceira divisão aí da Inglaterra. Tentei um back Ipswich, lá que é um time que vem também nas primeiras posições, estava jogando em casa contra o Port Vale, que é um time de baixo, tá em 18º, então e o Ipswich é o segundo, no momento é subindo direto para a primeira, ainda tem chance até de ser campeão. Então tentei esse back, não consegui pegar no primeiro tempo, e apesar de ter padrão, saiu um pouquinho antes do final ali, que no final sempre tem aquela correção de odd mais alta para mais alto, né? E acabei escapando de levar esse gol, que foi aos 47 do Port Vale. Mas entrei na virada com a moeda menor, não faço o back normal, né, com stake cheia no segundo tempo. Consegui pegar, um gol saiu aos 53 e o outro aos 84, eles viraram a partida. Então, outro time também, principalmente nesse final aí, muito interessante de se trabalhar. E o outro time que eu pensei em fazer foi o Sheffield, só que como ele estava jogando fora de casa e ele não vinha tão bem, que é outro time que em casa é bem legal de fazer, pulei esse jogo. Jogos da Champions, esse eu não consegui trabalhar, por incrível que pareça, né? Tava trabalhando meu serviço, vamos falar assim, de carteira assinada, então só fiquei vendo os resultados, o pessoal comentando lá no Discord. Queria ter feito o jogo do Al Hilal e Al Nars, também não consegui. E voltei a fazer os jogos à noite, né? Da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Não vou falar de todos, porque esse conteúdo aqui é mais para falar dos jogos aí que a gente vai fazer amanhã. Mas em destaque para o Bragantino, né? Que consegui pegar essa goleada. O Oriente Petroleiro é um time muito fraco. Já demonstrou isso nessa temporada, em outras. Então eu já entrei pré-live, esperei, o padrão já começou de cara com o Bragantino, então eles ganharam ali de 5-0, não precisou fechar nem na precisava nem fechar na correção, mas quando estava 3-0 já tinha corrigido para 1,16, então não havia muito sentido em manter a entrada, eu fechei. Tentei pegar o back Fluminense, Internacional e New Old Boys em certos momentos. O New Old Boys, o mercado não estava acreditando neles, mesmo em casa contra o Blooming da Bolívia. Ok que não estava um padrão super, né, amassando, mas ele só dava eles no ataque, mas como essa odd não parava de subir, eu saí e migrei para gols, né? Então, acabei pegando um limite ali, acabei saindo no 0-0, também peguei um limite back HT no Fluminense, com moedinha também de over, né, no back. Internacional, eu vim pegar esse gol do Inter no segundo tempo, no primeiro não consegui, eles deram uma pressão ali, mas com uma certa dificuldade. E na segunda leva de jogos, foi pior para mim que a primeira, porque não tive tanto padrão. Quem deu padrão eu não consegui pegar, que foi o Estudiantes, que foi ganhou de 4-0, mas todos os gols no segundo tempo. Tive um head nessa tentativa de back, depois peguei com a moeda menor, né, de alavancagem goleada, 6.6, que eliminou o head. O Palestino também tentei esse back e foi fazer no segundo tempo. Tentei no Olímpia até certo momento, a odd começou a subir demais. Acabei jogando moedinha ali no limite e no back HT, moeda de over, né, menor. Bateu, mas saí em head nesse jogo por causa da variação foi um pouco grande, demorei a sair do mercado. O Boca não deu padrão e o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro foi um jogo muito laicar, né? Era para gols. Eu acho que eu comi mosca aqui, dava para ter entrado aqui buscando gols, apesar que o primeiro foi muito rápido, mas depois acho que faltou um pouco mais de atenção. E por fim,
O último jogo que eu fiz foi São Paulo e Porto Cabejo. Eu pensei que o São Paulo ia ganhar fácil mesmo com os reservas, porque esse time da Venezuela são bem fracos, né? Ainda mais fora de casa. Mas é aquele estilo, é um time que tem muita posse e dificuldade para fazer gols, né? Transformar o volume em gols, que é o São Paulo ali, o estilo que o Ceni joga. E eu insisto sempre nesses backs São Paulo. Ele sempre me ilude com a posse e tal. Então hoje foi de novo. Eu tentei esse back no HT. O Porto Cabejo pouco chegou. No segundo tempo já mudou para mim o cenário. O Porto Cabejo já conseguia mais chegar. Acho que ele viu que o bicho não era tão feio. E nesse caso aqui eu já fui para gols, né? Acabei pegando o limite e o back São Paulo. Esses back final de jogo, pessoal, é sempre moeda pequena, tá? Eu uso moeda de over. Então, assim, o mercado é back, mas eu não entro com moeda de match odds, stake, né? Grande, porque você tem pouco tempo, você vai levar um hedge bem grande ali, não tem certeza de nada, então são moedas menores. Comecei a fazer antes de gravar aqui Del Valle, ele tá ganhando de 1 a 0, mas odd muito baixa, 1,20 e poucos começou e nem tava tão padrão, assim, tava melhor, mas o Liverpool também chegava e eu não achei que o mercado tava muito perigoso a odd, então preferi não entrar, ok? É, então foi isso. Vamos falar dos jogos de amanhã, né? Que eu já falei muito do que eu fiz hoje, até para não enrolar muito. Eu nem fiz, eu sempre faço uma análise pré-live, pré-live não, uma análise pré-podcast aqui, pré de conteúdo para facilitar. Hoje eu já vou fazer junto com vocês aí. Talvez não fique algum tempo olhando com a questão aqui de dados, né? Não tem a tela, talvez fique um pouco maçante, mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível sem ficar enrolando, vamos falar assim. Perdendo tempo, na verdade, né? Olhando dados. Bem, na parte da manhã temos turco, alguns jogos e norueguês ali, uma e meia, né, de manhã, já é parte da tarde, né? Esse. Não vejo nenhum cenário para Meteodes. Quem não faz norueguês, né, começou recente agora o campeonato, acho que tem só uma rodada. Até confirmar se é só uma, mas acho que teve só uma rodada. O Bodoglin já começou daquele jeito, né? 6 a 0. Quem faz norueguês aí costuma gostar do Bodoglin, dá muito padrão, faz muito gols, então começou já metendo 6 a 0, né? Tem outros times legais de fazer, o Molde, Rosenborg, então assim, é um campeonato legal aí. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Um pouquinho muito de cuidado na questão de match odds, porque os times são full ataque, né? Então, levam muito contra-ataque, tem hora que tem aquela pressão, leva gol. Mas se você quiser começar mais segurança, vai no Bodoglin aí, apesar que as odds são amassadas. Mas em alguns jogos aí mais parelhos, ou eles fora de casa, pode ser um bom caminho para começar. Então tem um jogo aí às 1h30, né? Lillestrøm e Strong God 7. Esse Lillestrøm chegou até a disputar o título na temporada passada. Tava bem legal de fazer eles em casa. Como foi só a primeira rodada, ainda não vou falar que tá do mesmo jeito, a gente tem que esperar. Mas pode também ser um jogo, uma boa oportunidade para conhecer como que os times jogam, né, e tal. Às 12h30, aí já tem um jogo aqui mais interessante, que é Başakşehir e Fenerbahçe. O Başakşehir aí que é um novo grande, esse novo entre aspas, né, mas nos últimos anos surgiu alguns times na Turquia que antes era só Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, né? E nos últimos anos surgiu o Başakşehir, surgiu o Trabzonspor. Então são times novos aí que chegaram aí para Champions, estavam formando os melhores times. Essa temporada já voltou um pouco a normal depois de alguns anos, que o Galatasaray, o Fenerbahçe e o Besiktas são os 3 primeiros. Mas o Başakşehir tem um bom time, eu imagino um jogo para gols. É difícil imaginar back, esse Başakşehir é bem complicado de pegar back, é um Borussia Dortmund da Turquia. Quando ele tá bem não te dá muito sinal, faz o gol do nada. Então, mas para gols eu acho que gostei da odd, tá 1,80 a odd. Para a turca já começa alta, que ela, naturalmente muitas vezes o 2,5 começa 1,50 e poucos, 1,60, então essa odd é 1,80 aí para esse time do Fenerbahçe também, que é bem over. Gostei, acho que é para quem quiser fazer aí vai ser uma boa oportunidade para gols. Para match odds já acho difícil. É um time bem encardido aí, os dois, né? Então, assim, vai ser difícil pegar um padrão para ficar ali
algum tempo tentando pegar o gol ou correção, né? Bem, o outro jogo já não vejo padrão. Depois temos Championship. É, Bem, nos jogos de amanhã, assim, favorito mesmo, eu acho que não tem aquele jogo assim pré-live que você fala, não, esse time aqui vou tranquilo, que vou tranquilo entre aspas, mas vou mesmo para pegar um back ou um lay a outro time, é quase certeza, é, entra com muito favoritismo. Eu acho que são jogos mais equilibrados, né? Mas vários aqui têm ainda disputas em aberto. Igual eu falei, o campeonato tá para terminar. Faltam quatro rodadas. Esses aqui ainda vão fazer. Esses aqui já vão fazer. Faltam 4 rodadas para esses times. Então, por exemplo, o Preston vai jogar fora de casa contra o Swansea. Né? O Preston ele disputa. O Swansea ali praticamente ele já está na zona de que nem cai nem sobe. E o Preston está a 1 ponto só do West Bromwich, que é o sexto e é o primeiro para disputar os playoffs. Então, provavelmente o Preston vai entrar com muita vontade de ganhar a partida. Então, isso pode interferir e o Swansea sem responsabilidade, né? Então, pode ser um jogo ali no final que o time está precisando de um gol interessante de fazer. Mas favorito mesmo para back, alguma coisa assim, da parte de match odds, eu acho que não tem, pelo menos pré-live. Isso nem live pode mudar, claro. Bem, temos também temos alguns jogos, né? Tem mais às 16 horas. Eu sei que os jogos estavam todos juntos, a Championship. Vai ter mais 2 jogos. Eu imagino aqui já um favoritismo maior nesses jogos. Temos o Middlesbrough jogando com o Hull City em casa. Lembro aqui do Hull City jogando na primeira divisão. Também lembro do Middlesbrough. Né? O Juninho Paulista jogou no Middlesbrough. O Hull City jogou o Giovani, que jogou no Cruzeiro. Fez aquele gol de falta no São Paulo, no finalzinho lá na Copa do Brasil de 2000. Pra vocês verem como é que o tempo passa, né? A idade do senhor que vos fala fica clara essas horas. Bem, o Middlesbrough está com a de 1,44, jogando em casa, precisando da vitória aí para confirmar sua vaga. O Hull City tem muita dificuldade fora de casa, ele não ganhou as últimas 5 partidas, é um time que vem mais na parte de baixo da tabela, acho que não cai mais pela diferença aqui, 53 pontos ele tá, e o Reading, que é o time que está lá embaixo, tem 42, então acho que não cai mais. E o Middlesbrough, ele não vai conseguir esse acesso aqui direto, né? Não vai conseguir passar o Sheffield, que é o segundo colocado, mas ele ainda corre um certo risco do Blackburn passar ele. Está praticamente já garantido nos playoffs, mas ainda não está. Então pode ser esse jogo aí para garantir e eu acho que tem valor essa odd sim, né? É interessante olhar esse jogo. E o outro jogo é o Reading contra o Luton. Igual eu falei, o Reading está na zona de rebaixamento, é um time que vai tentar de tudo para ganhar e para ainda tentar sair, para não cair. Ele não ganhou as últimas 5 em casa, não ganhou. Então, assim, claro que ele pegou os 2 melhores times do campeonato, que é o Sheffield, perdeu de 1-0, e o Burnley, que ele empatou em 0-0, né? É o time que já subiu, então mostra que o time não é tão bobo assim, apesar que não ganhou. E o Luton não perdeu as últimas 5 fora, né? Inclusive pegou o Sheffield lá na casa dele e ganhou. Então, assim, é um time aí que está em terceiro colocado, ainda sonha com essa vaga direta. Se o Sheffield perder e ele ganhar, essa diferença cai para 5 pontos, faltando 3 rodadas. É bem difícil, mas ainda há possibilidade, né? Então é outro jogo aí que eu vejo um favoritismo do Luton, apesar que o Reed em casa aí precisando de ganhar para sair dessa zona de abaixamento vai dar o sangue. Mas tem 2 favoritos, né? Eu não vou provavelmente trabalhar Beck, nem Hull City, nem Reading, mesmo o Reading jogando em casa, porque são times muito frágeis. Champions League, né? A Liga dos Campeões. A gente vai ter Bayern de Munique e Manchester City. Eu pensei que a ida ia ser mais equilibrado, né? E o Manchester City ganhou de 3-0, um placar aí elástico pela diferença dos times, eu acho que não é isso tudo. O Bayern de Munique veio trocando treinador, eu acho que prejudicou um pouco aí a questão de questão de trabalho, né, de consequência, querendo ou não,
muda a filosofia, então pode ter atrapalhado um pouco o time, mas imagino o Bayern de Munique em cima, né, principalmente no começo. Eu imagino um jogo para gols pela necessidade do Bayern e pelo estilo. O problema é as odds, né? As odds sempre são que envolve o City, costumam ser amassadas e quando envolve o Bayern também. Então essas odds aqui, deixa eu pegar a de 2,5, tá 1,50. Então tá bem baixa, né? Imagino que para mim, né, vou ter que esperar um pouco aí para ver se essa odd sobe ou buscar algum limite, algum momento ali, se o Bayern, vamos supor que o Bayern consegue um gol e vai para cima, faltando 15, 20 minutos, buscar uma frente ou buscar um limite final de jogo se tiver depender de um gol, por exemplo, para classificar. Então, esses momentos acho que vai ser o principal para mim. Para match odds, acho bem difícil eu tá dentro, a não ser que o Bayern consiga mesmo amassar o City, mas eu acho complicado, eu acho que não é um time que gosta da bola também e não vai ficar, acho que tão lá atrás não. O outro jogo é Inter e Benfica, esse aqui mais difícil pro Benfica, né? Perdeu em casa de 2-0. A Inter para chegar lá e fazer um ferrolho lá e ficar todo mundo atrás da linha da bola não custa nada. Então é um jogo pré-live que eu não tenho muita certeza assim do que o cenário que vai me apresentar. Esse aqui para mim tem que ser live, porque mais pelo estilo da Inter, né? A Inter é um time que não que muitas vezes ele é reativo, né? Ele gosta de ser atacado para reagir, apesar que diminuiu um pouco ultimamente. Não é um time tão forte defensivamente, apesar de ser uma característica muitas vezes do futebol italiano, mas para mim não é. O Lukaku tem jogos essa temporada que ele vem perdendo muito gol, a lá Copa do Mundo, então vamos ver, né? Se o Benfica partir para cima deles, acho que pode ficar interessante para gols aí, né? De uma forma desordenada, né? Vamos falar assim. Bem, após isso, acho que vai ter só a noite, né? Isso. Às 19 horas a gente tem Nacional do Uruguai e Medellín. Jogo para mim muito parelho. Nacional do Uruguai não é há muitos anos no futebol do Uruguai, tem suas dificuldades. O Nacional não está tão bem nessa temporada. E o Medellín é um time da Colômbia entre os grandes ali. Então, assim, para mim, forças parelhas. Lembrando que essas competições sul-americanas conta muito o fator casa, né? Então, ambiente, campo. Então, isso, claro, que deixa o Nacional um pouco de favoritismo, na minha opinião. Mas não vejo nenhum cenário live. E também acho bem complicado trabalhar match odds nesse jogo. Depois a gente vai ter também Sul-Americanas, 19, Guarani do Paraguai e Danúbio. Do que eu vi, eu acho o Guarani um pouco mais time, mas é um pouco, muito pouco. A diferença é pequena. Então, também outro jogo que eu acho que não vai ter facilidade para match odds e esses dois times para mim são bem under, né? Vamos ver como é que vai ser o jogo, mas a tendência é um jogo mais truncado, vamos falar assim. Após isso, a gente vai ter River Plate e Sporting Cristal às 21 horas. O River Plate, para mim, que tirando os times do Brasil, é o favorito. Alguns, né? Porque talvez o Fluminense que tá bem, né? O Flamengo ainda não engrenou, o Atlético tá com dificuldade, o outro Atlético Paranaense acho que não tem um time tão pronto para ganhar, mas esses, claro que é uma competição de mata-mata, pode acontecer de tudo. Mas do que eu tô vendo, eu acho o River talvez entre os 2 favoritos aí, né? Talvez ele e o Fluminense pelo futebol apresentado. O problema é a odd, né? 1,11 achei muito baixa, mas a diferença realmente é grande. Jogando agora no Monumental de Nunes, que foi reformado, né? Ele aumentar a capacidade, descer o gramado, as arquibancadas perto do gramado, então era muito parecido com o Morumbi ali, afastado, e agora está muito perto. Acho que é 91 mil pessoas que cabe. O clima tá insano lá, eu vi alguns jogos lá. E eles perderam na estreia, né, pro The Strong, que jogou na altitude, lá é bem complicado. Então, ó, eles sabem que tem que ganhar. Eu vou tentar esse back, mas na goleada, né? Então, quando essas odds estão muito amassadas, eu migro para goleada e tento pegar 1, 2 gols ali.
Claro que se tiver padrão e ele continuar amassando, posso até esperar para ver se sai mais, né? Para a correção ser maior ou pegar até os 4 gols. Mas a maioria das vezes, né? Pega um, dois ali, talvez o time diminui o ritmo, eu fecho na correção, que costuma, dependendo, né, se os gols for rápido, ser até maior que um back normal. Então, devo trabalhar goleada nesse jogo, porque a odd para mim está muito baixa. No mesmo horário, 21 horas, temos Defensa, Justiça e América. Bem, o América, pelo que eu vi até agora, ele não está tão bem, apesar que ele enfrentou o Palmeiras, não, o Fluminense na estreia do Brasileirão, né? E o Fluminense, junto com o Palmeiras, acho que são os dois melhores times do Brasil e hoje. O Fluminense, principalmente jogando, né? Não só nem tanto no papel. Você pega talvez no papel, tem alguns jogadores que nem são tão bons assim, mas jogando tá muito bem, né? Plasticamente, talvez até melhor que o Palmeiras. Bem, esse jogo, pra mim, eu acho bem, mas não acho tão fácil, né? Mas eu imagino para Meteodes, mas eu imagino o Defensa favorito, né? Fora de casa, o América ano passado demonstrou dificuldade nessas competições sul-americanas. O Defensa perdeu na estreia, né, contra o Milionários. Agora a Sul-Americana classifica 2, então ele ainda está dando gás para tentar pegar essa vaga. E o América ganhou, desculpa, em casa de 4-1 do Peñarol. Um resultado para mim impressionante. Talvez o grande resultado aí do América nesse ano, né? Ele veio perdendo para o Atlético, não ganhou, perdeu para o Fluminense, o Peñarol. Apesar que eu já falei que o futebol uruguai não vem tão bem, mas é o time melhor lá para mim hoje em dia. Eles ganharam de 4-1, fizeram os gols muito rápido, né? Então eu acho que tem o favoritismo por defesa. Vou ficar de olho aí se dá um padrão, mas não é um jogo tão fácil. Acho que pode ser um jogo parelho. Daria ali um 40%, 30% de chance de dar um padrão, né? Então não vou com tanta esperança, mas gostei muito da odd do Defensa, né? Tá 2,38. Então vou ficar de olho aí se der uma pressão inicial, aquele momento de abafa ali, os 15 primeiros minutos, para tentar pegar uma correção ou um back. Às 21h30, a gente tem Corinthians e Argentino Júnior, Flamengo e Nublense. Bem, são dois times aí jogando em casa, né? Que não tem como ser muito contra, principalmente o Flamengo enfrentando um time bem abaixo, com o novo treinador. Acho que ele vai. Os jogadores vão dar um gás novo, né, vai garantir vaga, ou quem não estava tendo tanta oportunidade, tentar ter mais oportunidade, ou até virar titular. Então o Flamengo é indiscutível entrar nesse back. Eu provavelmente vou trabalhar até mais questão de goleada mesmo. Eu imagino que o Flamengo tende a fazer muitos gols, porque o Nublense é um time extremamente exposto. O futebol chileno está muito fraco. Hoje qual time foi o Palestino, que para mim é um dos melhores times lá. Custou ganhar do Estudiantes de Mérida da Venezuela em casa, né, lá no Chile. Apesar que perdeu muitos gols, né? O Chile tem esse problema, ele é meio Japão, parece, tem hora. Dificuldade para fabricar novos marcadores de gols, então tem hora que tem um volume e não consegue, né, reconverter em gols. Mas claro, quanto times parelhos, né? Quanto o Flamengo é outro nível, acho que ele é bem abaixo e eu devo trabalhar essa goleada e tentar pegar alguns gols do Flamengo. O Corinthians e Argentino Júnior, claro que é um jogo mais parelho, até porque futebol argentino, né, não tem nem comparação com o chileno em relação a clubes, nem seleção, vou falar também, apesar que teve uma época que eles estavam melhores. Tá 1,95 a saúde do Corinthians. O Corinthians contra o Cruzeiro não gostei. Achei um time muito ligação direta, pouco trabalho de meio de campo, praticamente o meio de campo era só para marcar e focando muito em bolas no Yuri Alberto e Roger Guedes, que são os dois melhores jogadores ali, talvez junto com o Cássio, né? O Gil, tal, mas acho que eles é que resolvem lá ofensivamente. Então, muitas vezes a bola chega quadrada, o Yuri Alberto ele protege muito bem a bola, consegue. Esses jogadores são bem fortes também, né? Mas o Argentino Júnior é aquele negócio, né? Time argentino, encardido. Eu vi alguns jogos deles no Campeonato Argentino, não gostei, achei um time com dificuldade para criar, dificuldade para fazer gols, né? Então
Eu imagino o Corinthians tendo mais posse de bola, conseguindo uma pressão maior, né? O Argentino Júnior das últimas, deixa eu contar aqui, 10 partidas ele ganhou uma, né? Em cima do Tigres, fora de casa, mas só uma partida, né? Então perdeu para times pequenos na Argentina lá. Sarmiento, perdeu para. O que o Gimnasia tá até bem, né? Mas perdeu para o Gimnasia. Então assim, perdeu para Central Córdoba, para times que. Na verdade ele empatou, né? Com o Gimnasia. São times pequenos, né? E ele não anda muito bem. Então, para mim, foi ser favorito e gostei da odd. Acho que o Corinthians, o grande incentivador aí é a odd, 95. Eu acho que se o Corinthians conseguir fazer uma boa partida, ele é bem mais time e tende a ganhar. Às 22 horas tem pela Libertadores o Colo-Colo enfrentando o Monagas na Venezuela. Muito fraco esse Monagas. Eu vi a estreia deles contra o Boca Juniors. É uma dificuldade imensa, né? Para criar, para fazer qualquer coisa. O Boca que não vem bem, ainda teve um jogador expulso aos 40 minutos e eles quase perderam com esse jogador a mais. Muito fraco o time. Colo-Colo talvez seja ele junto com a Universidade Católica, os times que vêm nas últimas temporadas melhor. Tá odd 1,29, eu ainda achei essa odd um pouquinho baixa, porque time chileno e tal, mas realmente a qualidade do adversário faz essa odd cair muito. Talvez nem é a qualidade do Colo-Colo, é mais a ruindade do Monagas. Não tem muito o que fazer, né? Esperar o padrão e tentar entrar aí para pegar esse back Colo-Colo. E os dois últimos jogos são às 23 horas, amanhã vai bem tarde, né? É Barcelona e Bolívar, Barcelona do Equador. O Barcelona do Equador que não vem bem no campeonato equatoriano, vi alguns jogos, né? Ele estava com uma certa dificuldade, mas ele emendou aí duas vitórias, né? Os dois últimos jogos, ganhando inclusive da LDU fora de casa, que era, acho que ainda é até o vice, a líder, né? LDU. Eu vi o jogo, pra mim, o primeiro tempo foi da LDU, ela mereceu sair ganhando e ela levou o gol no finalzinho do HT. Então, assim, não é um time ainda que está me impressionando, assim, dentro dos padrões mesmo do Equador. Para mim, está com uma certa dificuldade. Mas em casa, ele sempre é muito complicado, né? Ele tem altitude, tem o gramado, então é bem rápido. E o Bolívia é um time em casa que acho que vai dar muito trabalho, porque nos padrões bolivianos, para mim, esse é um time com qualidade, acima do normal lá da Bolívia, não é um saco de pancada. Mas vamos ver. Não é uma viagem longa, né? Eles estão ali perto. Tende-se a ser mais Barcelona, questão de meteodes, né? Eu não farei um back Bolívar, né? Acho muito arriscado. Se não der esse back Barcelona, eu vou migrar para gols. Tá em 47, achei um pouquinho baixo, mas para mim se der o padrão vai ser a favor do Barcelona. Mas não acho um padrão tão fácil. Esse jogo até talvez para mais prestar, tomar muito cuidado em relação ao Bolívar. É Bolívar e tal, o time da Bolívia lá não ganha, mas não é tão ruim esse Bolívar aí não. Tem algumas qualidades aí, vamos falar. E a LDU, né, que veio dessa derrota aí pro Barcelona, para mim eles jogaram melhor, vai enfrentar o Magadianes, que empatou em 2-2 na estreia, né, da Sul-Americana com o Botafogo, lá no Chile. Teve jogador expulso e tudo. E conseguiu empatar com a menos. Bem, eu acho o Magadianes um time bem fraco. Ele subiu da segunda divisão e não evoluiu tanto o time. Ele foi para a Copa Sul-Americana por causa que ele ganhou a Copa do Chile em cima. Nem lembro o time que ele ganhou. Em cima, não sei se foi a Universidade Católica ou se foi o Colo-Colo, não lembro direito. Então, ele foi para a competição internacional, subiu da primeira e foi. Subiu para a primeira e foi. Mas é um time que vem muito mal, né? Nas últimas 5, ele ganhou só de um time de divisões inferiores pela Copa do Chile, né? Ferroviário Comercial, um time acho que é da terceira divisão. Então, para mim, o LDU esse aqui é bem mais favorito que o Barcelona, né? Ela entra como favoritismo aqui. A viagem aqui já é mais longa, tem também a questão de altitude. A odd está 1,29.
também tá um pouco amassada essas odds por conta do fator casa, mas é uma odd assim, que me atrai sim. Eu acho que pode dar esse padrão. Normalmente no começo, os equatorianos costumam dar aquele calor, né, inicial. Eu acho que pode dar esse padrão. Bem, foi esses jogos aí então, né, que eu acho que são mais prováveis. Falei até de alguns que não são, por que que eu acho que não é, né? Talvez muita gente fale, mas não falou lá do, sei lá, um jogo aqui que eu não falei, do, talvez do Barcelona e do Bolívia, por exemplo, que eu não achei que tem que tomar cuidado, ou do Guarani do Danúbio. É porque eu acho que são jogos mais complicados pré-live, né? Claro, posso falar, o Guarani é favorito, porque vai jogar em casa e tal, mas isso não me agrega nada para me fazer durante o live, porque assim, eu vou precisar do live com certeza mais forte do Guarani para me entrar, né? Vou precisar de mais tempo dele me dar padrão para me entrar. Talvez se eu fazer o jogo do River Plate contra o Sport Cristal, eu não preciso de tanto tempo do River Plate bem para me entrar, porque eu já sei que o time é muito melhor. Eu estou vendo o time jogar nos últimos jogos, eu estou vendo o Sport Cristal também. Então, assim, é muito mais time. Então, se ele já começa bem, você já vai mais confiante, você sabe que aquele padrão já era esperado. O defesa contra o América, por exemplo, se o defesa começar bem, talvez eu vou esperar um pouco para ver se realmente que vai se manter, porque a diferença não é tão grande. Então ele pode fazer 5 minutos bem, depois levar 5 minutos de pressão, depois faz 10 bem, leva mais 5. Então a tendência é ter essas variações. O River Plate não, a tendência é que ele amasse mesmo o tempo inteiro, né? Pode falar, claro, o tempo inteiro, porque não tem como o tempo inteiro, mas 80% ou até mais do jogo. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos aí que escutaram. É, Falar também que eu tentei gravar 2 vezes antes desse episódio, mas eu até queria falar isso no início, acho que muita gente não vai escutar até o final. Mas não sei porquê, está atualizando no aplicativo que a gente grava, né? Eu falei que o Spotify comprou ele. E quando eu gravo, não estava saindo o áudio. Não sei porquê, espero que até saia, né? Se eu postar é porque saiu. Se não sair, vocês não vão ficar nem sabendo. Mas eu tentei gravar 2 vezes, gravei mais de 1 hora um podcast mesmo e não deu certo. Mas espero que esse dê. E é isso aí. Um grande abraço, fica com Deus e até mais.